Fala pessoal, sejam todos vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de um bom tempo, estamos de volta mais uma vez. Ahm, Hoje para falar sobre um pouco mais sobre Firebase. Nos últimos vídeos a gente falou sobre isso já, né? Hoje vai falar sobre agregações de novo, que é um tópico citado lá no vídeo que a gente fala sobre os patterns mais comuns do Firebase. E no das agregações a gente vai basicamente repassar o padrão ali que a gente segue e também quais os potenciais problemas disso, e a gente vai comparar um pouquinho com bancos relacionais e como eu acredito que para alguns casos eles vão fazer mais sentido, sobretudo quando é uma questão mais analítica da coisa, tá? Mas claro, isso eu vou falar muito baseado no que é o Firestore, não é algo geral para bancos não relacionais, tá bom? Antes da gente iniciar, faz tempo que eu não tô por aqui, mas só pra falar pra vocês que eu tô com esse blog de volta. Ele tava funcionando até, mas não tinha muito post aqui. Eu só refiz, coloquei, fiz com JQ. Muito simples, não alterei template nem nada ainda. Pretendo fazer em breve, ou não tão em breve, mas eu vou arrumar quando eu quiser, pra ser sincero. E aí vai ficar mais bonitinho. Mas por hora, vai ter aqui uns posts que são basicamente coisas que estão na minha cabeça, coisas que eu penso. Às vezes vão ser até mais curtinhos, mas que vale a pena dar uma olhada e ficar atento. Eu gostei de escrever sobre isso aqui, que é sobre o que cursos deveriam ter. O que é um gancho muito bom para eu falar do curso que eu fiz aqui, tá bom? Porque ou a gente fez, mas como só sou eu o canal, eu posso falar que fui eu que fiz. Que é um curso sobre Security Rules, que é um tema que a galera não fala muito, o pessoal às vezes negligencia, não fala muito sobre isso e é muito importante. Eu acho que faz sentido não falar muito sobre, porque como você está fazendo a sua aplicação, não é algo que você, nossa, se preocupe, você quer ver ela funcionando, tá? Mas a gente sabe, né, na caminhada que fazer funcionar é algo primário ali, mas que não é o suficiente. A gente tem que fazer as coisas certas e ter a sua aplicação segura é uma coisa certa a se fazer, tá? E com a Security Rules você consegue fazer isso. E nesse curso a gente basicamente tem uma aplicação desenvolvida já e ela tem zero regras. E a gente vai adicionando regras ao longo, tá? Então a gente passa pelos conceitos básicos aqui, ó, do que é o allow, o match. A gente escreve algumas condições, a gente passa por três grupos principais, tá? Aqui. Depois a gente vai configurar o projeto que já existe e vamos aí então aplicar tudo que a gente aprendeu anteriormente. A gente vai aplicar aqui: Schema Validation, Authentication and Authorization, Business Logic, e aí a gente ainda tem aqui um bônus que seriam as regras para o Cloud Firestore. Então, assina lá, tá? Tá baratinho, inclusive, essa promoção da Udemy aqui, eu ganho quase nada com isso, então tá aí, tá aí bonzinho pra vocês, dá o preço de um Big Mac aqui, tá certo? Bom, e o que eu tenho pra falar sobre agregações? Deixa eu abrir aqui o meu Vim, tá? Eu vou abrir aqui um documento só pra gente ir colocando algumas coisas, sei lá, a Firebase, que seja, tá? Nossa, que burro. TXT, se eu queria pôr, tá bom? Então, o que a gente tem pra falar sobre agregações aqui? Primeiro sobre o padrão, né? O padrão geralmente é você ter uma collection dedicada a agregações. No vídeo que a gente fala sobre os patterns, o que a gente tinha era o seguinte: eu tenho uma collection aqui, e aí ela tem vários registros aqui, então eu vou chamar documento 1, documento 2, e por aí vai. Opa! Então eu tenho vários documentos aqui, tá bom? E daí o que acontece é que a gente às vezes quer ter uma agregação desses caras aqui. Então, no exemplo lá, eu acho que eu citei o exemplo daquela vaquinha lá. Então, eu tenho cada documento que eu tenho um valor de amount nele. E aí eu tenho vários amounts aqui. E daí eu quero ter a soma desses amounts aqui em um período, tá? O que a gente faz... deixa eu abrir aqui um outro aqui. O que a gente faz é ter, então, uma outra collection que a gente pode, sei lá... Vou chamar aqui um nome bem rústico aqui. Collections AGG de aggregation. E aí a gente vai ter uma agregação aqui. Então eu vou ter aqui, por exemplo, a soma, sei lá, desse ano. A soma no ano, tá? Então eu vou ter aqui, e aqui eu vou ter, isso aqui é um documento em si, né? Então eu vou ter aqui um amount da vida, tá bom? A soma do ano anterior. E a gente vai já entrar no problema com isso aqui, mas é basicamente o que você faz.
Se você for ter uma soma toda, você tem isso, tá? Aqui eu coloquei numa outra collection que seria separada, mas pode ser também uma sub-collection que vai ter as agregações, tá certo? Você pode ter, inclusive, todas num documento só. Pode ser um documento aqui, e aí eu ter cada campo aqui, amount, uh, month, amount, year, amount, week, né? Para que seria o valor mensal. Eu posso ter. O ponto disso aqui é que você vai ter sempre que alterar o mesmo doc e alterar só aquele campo específico, né? Então é mais uma questão de trade-off que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Tá bom? Mas o fato é assim que você faz as suas agregações. O ponto disso aqui é que o Firebase e o Firestore em si, eles são muito rápidos para você implementar algo e para você fazer algo no começo, né? Então ele funciona bem. Então você estava lá com a sua collection, sei lá, de donations, que era o exemplo lá. E aí você tinha aqui, então, aí você tem agora o donations aggregate e você teria essa estrutura. Aí você fez a aplicação está rodando, você recebeu um monte de doação já. Sei lá, passou um ano. Talvez isso aqui seja melhor. Talvez orders, tá? Então vou trocar aqui para ser uma collection de pedido. Acho que foi melhor o exemplo. Então você fez lá, você teve o pedido. Opa. Perfeito. Então você tem vários pedidos e eles têm esse valor, tá? Esse amount, vou manter amount e você tem essa agregação. Dessa aplicação, ela ficou por 2 anos, tá? 3 anos, sei lá, ficou muito tempo rodando e você com essas agregações que você mostrava no dashboard da vida, tá bom? Aí acontece que o seu stakeholder ele chega para você e fala: tá, é legal ter o amount month, eu tenho lá no meu dashboard, eu consigo ver o year também, o week. Só que ele fala assim: tá, mas agora eu quero ter um comparativo com o que foi o ano passado. Eu quero ter o valor desse ano e o comparativo com o ano passado, o crescimento ou a queda. Mesma coisa para mês, mesma coisa para semana. O que você faz nesse caso? Tá bom? É aqui que você começa a ter potenciais problemas. Porque quando você fez o design, você sabia que você teria que ter uma conta, uma soma para mensal, anual e semanal. Você sabia disso, então você fez desse jeito. Mas você não sabia que a gente ia querer ter um comparativo. Isso você não sabia, tá? Então daí você pensa, poxa, o que eu tenho que fazer então nesse caso, é processar todas as ordens aqui do período que você quer. Então, eu quero o anual, você vai pegar todas de um ano específico, seria o ano passado, vai gerar o amount, aí a gente teria novos campos aqui, né? Então, por exemplo, a gente teria o amount last month, amount last year, e o amount last week, por exemplo. Para o caso de você também aí e ter a contabilidade do que foi a última semana, né? Você ter, digamos que esse é o cenário, tá? Você tem comparativos. O que acontece é que você vai ter que reprocessar esse ano. Aí, outros problemas vêm, tá? Se você lembra como que a gente faz isso aqui, a gente faz o seguinte, ó. Pra gente ter esse cara aqui, a gente cria algumas funções, certo? Então, o que a gente tem é basicamente isso aqui, né? Deixa eu abrir aqui o nosso glorioso ScalaDraw aqui. Então, você tem aqui uma escrita ou um update que seja. Vamos trabalhar só com escrita, tá? Meio que o update aqui não vai fazer muito sentido nesse exemplo, tá? Quando uma escrita vem para o banco, tá bom? Seja esse aqui o banco, tá? Então, isso aqui é o Firestore. Quando uma escrita vem, ela escreve no banco, perfeito. Aí o que ele faz? Ele dispara um trigger, tá? A gente deixa uma Cloud Function rodando, então seja esse camarada aqui a nossa Cloud Function. Esse cara vai ficar rodando e cada vez que eu escrever no banco, ele vai fazer algo. Que nesse caso, tá? Nesse caso, por exemplo, seria só fazer o update dessa collection
com as agregações. Então, perfeito. Então, quando você faz isso, você tem isso funcionando. Você vai ter o documento que está sendo escrito e perfeito, você consegue somar, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Quando você precisa mudar, você já vai ter que fazer esse processamento de dados anteriores, tá bom? Amount, isso está me incomodando, tá? Month. Então, esse é o primeiro ponto. Só que aí isso piora, porque você fez isso, tá bom? Mas ao fazer isso, você também tem que alterar a sua Cloud Function, tá? Porque, por exemplo, pensa assim, eu tenho a seguinte Cloud Function, ó. Tá aqui do lado aqui direito, tá? Eu tenho a seguinte Cloud Function, essa é a minha função, vou fazer meio que um pseudo código aqui, tá? E aí vem o documento, eu sei qual é o documento que está vindo, seja doc, tá? O meu documento, que a escrita que está vindo. Daí, quando eu for inserir, eu vou continuar igual. Perfeito, eu vou inserir aonde? Eu vou inserir aqui. Porque se está chegando, por exemplo, hoje são 7 de agosto, então é o amount month, é desse mês de agosto, e perfeito, tá certo? Só que aí, aliás, já tem um ponto aqui, né? Quando, por exemplo, mudar a semana, você tem que zerar esse cara. Quando mudar o ano, você tem que zerar esse cara. E quando mudar o mês, você também tem que zerar esse cara. E fazer o quê? Passar para cá, ó. Então, o amount year, quando o ano virar, o que estava aqui vem para esse last year, porque o ano mudou. Então, pense, o que hoje é amount year é 2023, mas quando eu for para 2024, isso vira last year, tá? Então, você tem que zerar esse cara. E o mesmo fica para semana e mês. E esses são só 3 métricas, tá? Então, assim, isso pode até piorar, tá bom? Mas o fato é que além da função que vai fazer esses updates, você vai ter que ter uma outra função que vai ser uma função que é de schedule. Vou chamar desse nome aqui, tá? Essa função de schedule, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Ela vai basicamente ter a execução dela nessas viradas. E a missão dela é uma só. A missão dela é, quando bateu lá meia-noite do dia 1 do 1, aí eu tenho que zerar amount year. E também amount month, tá bom? E amount week não necessariamente, né? Porque isso aqui vai depender. Então isso aqui, vou ter que zerar amount year. Daí, sempre que bater 0 hora, dia 1 de qualquer mês aqui, tem que zerar amount month e popular o outro, né? Popular amount last month. E aqui também, mesma coisa. E o mesmo para a semana, tá? No caso da semana, teria que verificar se... não vou digitar nada aqui, mas teria que verificar se é segunda-feira... domingo, na verdade, né? Se é domingo. Se é meia-noite de um domingo, a semana zerou. Então, a semana reiniciou, né? Então, você tem que zerar amount week e popular amount last week. Então, veja só. Para fazer uma simples alteração, e mesmo antes disso aqui, você já precisaria zerar esses caras, né? Então você teria que ter de qualquer forma. Tá? Você teria que ter de qualquer forma essas funções ouvindo, aí, relacionado a cron e schedule, quando zerar essas métricas. Tá? Então você teria que ter isso aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro. Esse é o problema, tá bom? Porque quando começa é bem simples, mas quando você precisa fazer coisas, começa a ficar complicado. Tá certo? E esse padrão ele tem um motivo, claramente, que a gente, só lembrando, é pra gente não ficar lendo o collection toda. Então toda vida eu leio um monte de documento, porque além de não ser muito performático para a tua aplicação, vai ser caro. Então se você ficar fazendo isso toda a vida, vai ser caro, tá bom? E é aqui que eu acredito que, em comparação com do Firestore com outros bancos relacionais, é aqui que eu acredito que faça sentido um banco relacional, tá bom? Porque pensa que eu tenho essa tabela de ordens aqui. Agora muda o raciocínio um pouco, tá? Pensa que isso aqui é uma tabela. Num banco relacional, eu não vou ter uma tabela de agregações. Eu não preciso disso, tá? Porque ele me traz queries, tá bom? Então, ele me dá o poder de fazer queries. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero o amount month. Cara, eu vou fazer uma consulta. Então, select
Sum, amount, aqui a tabela, orders, where, aí digamos que eu tenho aqui um created, at, between, aqui eu coloco a primeira data e aqui a segunda data. E ele vai me dar essa informação. Talvez tenha até um jeito melhor de fazer essa query que eu não consigo pensar agora, mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Dia 1 ao 31 de janeiro de 2023. E perceba que eu consigo fazer isso tranquilamente para qualquer mês, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, nessa primeira implementação, você teria só do mês corrente, tá bom? Aí você fala, e se eu quiser do mês anterior para comparar, daria para você até fazer em duas queries e ainda ficaria melhor do que o que o Firestore te provém. Mas você consegue fazer em uma query só, talvez, isso aqui, tá bom? Mas eu não quero estressar o SQL aqui hoje, tá bom? Eu só queria mostrar que talvez, para coisas analíticas, o Firestore, pelo menos não desse jeito, não seja uma boa abordagem. Porque geralmente, quando você tem, sei lá, pedidos assim, o que acontece é você ter que demonstrar métricas, tá bom? A pessoa quer ver, quer comparar, e ela compara vários períodos diferentes, então ela faz uma maluquice quando tem um relatório analítico. E o Firestore não é bom para isso. Pelo menos não na minha humilde opinião, tá bom? Um banco relacional ele vai ser muito, muito, muito superior nesse quesito. Porque quando eu faço isso aqui, ele já me dá essa soma baseado nesse período, tá? Então eu não preciso ter uma outra tabela. É a mesma tabela em que eu performo uma query. E essa query ela gera ali um resultado, uma tupla, que a gente pode chamar de tupla, né? Na verdade esse é o nome correto, mas um registro que me dá essa soma. Então, assim, pensando numa analogia é bem uma analogia mesmo, tá? Isso aqui não é real, tá bom? É como se eu estivesse gerando, entre muitas aspas, essa collection aqui. E aí eu tenho essa soma, que seria essa collection. Só que eu consigo fazer para qualquer período, entendeu? Eu consigo, inclusive, colocar qualquer outro tipo de filtro aqui. Porque aqui a gente fez, nesse exemplo dele sendo uma collection de agregações, a gente fez para todos. Aí se o cara disser, eu quero todos os pedidos feitos pelo cliente X, qual que é a soma no ano? Isso aqui não vai te dar. Isso aqui vai te dar todos. Então, aí você mas e como é que eu faço o design? Você teria que dividir agora as agregações, você teria por cliente, talvez. Então, Customer ID. E aí cada ID, sei lá, ABC. Aí aqui outro documento DEF. E cada um teria suas métricas. Só que isso também é ruim. Então, assim, cada cliente teria o seu documento de agregação. Então, começa a ficar complicado, tá? Fica complexo de fazer. Quando no banco relacional não, é uma consulta. Se o cara disser, eu quero agora do cliente X. Então, digamos que eu tenho o ID desse cara e ele está aqui nessa tabela, né, que eu não fiz a definição real. Você teria uma outra condição. O cliente ID é X. Então, veja a simplicidade disso aqui, ó. Perceba a simplicidade dessa coisa toda. Você simplesmente definiu aqui como que você quer o seu dado, como que você quer que ele venha. Tá? E esse é só um exemplo de agregação, né? Soma. A gente tem média, enfim, todo aquele rolê que a gente gosta de ver nas métricas, né? Então talvez esse seja um caso interessante para você que está com Firebase, com Firestore, tentar algo diferente. A sua aplicação analítica, você provavelmente vai ter esse tipo de dor de cabeça aqui. Isso se você já não estiver tendo dor de cabeça lendo todo mundo, tá bom? Então pense bem, se você está criando uma aplicação agora, pense bem se faz sentido agregações desse jeito que a gente faz com collections aqui. Pense bem sobre isso. E eu consideraria também um pouco de... Opa, tá errado aqui, né? Eu consideraria também você dar uma chance para um banco relacional que, na minha humilde opinião também, é o que funciona na maior parte dos casos. Então, pensando no Pareto, você vai resolver a maioria dos problemas com um simples banco relacional. Até porque no começo, os problemas que você tem para resolver são poucos. Tá? Então, vai te servir muito bem. Mas ainda assim, você quer o Firestore porque... primeiro porque tem uma boa cota, é mais fácil de começar, como eu falei no começo. Mas aí você começou a crescer e está precisando de análise, mova esses dados para um banco que permita você fazer queries. Eu estou citando aqui esses relacionais, mas eu sei também que tem alguns bancos de dados que são meio que mistos, vamos dizer assim, um Cassandra da vida.
até onde sei, você consegue também performar queries desse tipo aqui. Então mova para um banco que te dá essa possibilidade analítica, tá, de você performar queries. Então você poderia ter esse Firestore sendo primário, com os dados ali, NoSQL, sem esquema perfeito. E você poderia ter um banco ali de busca para gerar relatório, para gerar as métricas, seria só de leitura, claro, mas ele sendo relacional, então você moveria de um lado para o outro, tá bom? Bom, por esse vídeo é isso, mas eu reclamando aqui do Firestore, mas na verdade é alertando, tá? Porque às vezes a gente se empolga. Eu quando comecei com Firebase, eu pensei que dava para resolver tudo, mas não dá, tá? Assim, claro, eu era eu era ingênuo, tá? Então isso é normal, tá bom? Mas não dá para resolver tudo, esse é um problema que eu vejo. E por mais que eu goste da ferramenta, por mais que eu tenha interesse, sei lá, em trazer conteúdo e faça curso sobre, eu não posso mentir sobre as capacidades que ele tem, né? Porque não faz o menor sentido. A ideia do canal é falar sobre coisas que eu penso e de quebra aí, com sorte, ajudar quem está assistindo. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com quem tem interesse. O link do curso e o link do blog vão estar na descrição, assim como alguns outros links, tá? Por esse vídeo é isso, tá bom? Compre o curso e ajuda nós. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.